A gente não sabe se ele vai retornar para o Aston Villa ou se vai seguir no Vasco. O Diniz chegou agora, já deixou claro que ele é um cara que conta com o Felipe Coutinho. Diz que é um presente para o futebol brasileiro ele estar aqui e que é o melhor jogador, é a referência, é onde ele vai criar o time em volta. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, até levando em conta que o Fernando Diniz é conhecido já por ser um cara que recupera jogadores. Então, queria saber se vocês ainda têm esperança de uma mudança de estilo de jogo do Coutinho, que ele possa render mais e ajudar mais o Vasco daqui para frente com o Fernando Diniz. O que vocês acham disso? Cara, não só ele é reconhecido como um treinador que recupera os jogadores, como o Fernandão pode até falar melhor que ele é um treinador que utiliza os jogadores mais experientes, né? Ele não tem esse bloqueio de colocar o time só de jogador jovem, não. No próprio Fluminense ele chegou a jogar com Ganso, Renato Augusto, Douglas Costa, que não jogou nada no Fluminense. E eu acredito que ele consiga sim, mas eu acho que isso vai depender de uma situação que ele mesmo falou na coletiva pós-jogo do Vasco, né? Que o Coutinho, do meio campo para trás, ele não ajuda em nada. Então, o Coutinho, ele consegue sim ser recuperado e ajudar, mas ele vai precisar estar mais perto da área, quase que como um segundo atacante, pelo menos essa é a minha visão. E, inclusive, na mesma coletiva, cara, ele fez questão de colocar no mesmo grupo, assim, né? Na mesma situação, o Coutinho e o Payet. Ninguém nem tinha perguntado nada sobre o Payet, que inclusive o contrato também encerra no meio do ano agora. Ele foi estendido por mais um mês, se eu não me engano. Mas mesmo assim ele encerra no final de junho ou de julho. E o Fernando Diniz deixou claro que vai contar com os dois. Então não ficaria surpreso nem de ver os dois jogando juntos aí com o Fernando Diniz, não, cara. Dependendo da escalação que ele resolveu usar. Nada é impossível pro Diniz, né? Diniz inventa umas loucuras Você que pode falar até bem, Deus né, cara? duvida. Então, assim, acho que se por um lado o Vascaíno está achando que os dois estão devendo, por outro, quem viria? Então, assim, é melhor tentar recuperar o Coutinho, tentar recuperar o Payet, mesmo que ele não fique, mas até, né, esse final de contrato, dessa extensão de contrato. Ou procurar alguém no mercado, porque quem ia topar? Quem ia querer vir para o Vasco para ganhar esse 1 milhão e pouco aí que eles estão ganhando, 1,5 milhão? Então, assim, é a cruz e a espada, né, irmão? Não, e fora com pagar o salário, teria que ter dinheiro para fazer a contratação, e o Vasco não tem para contratar um jogador desse cacife, tipo o Payet e o Coutinho. Então, realmente, seria muito bom que o Diniz realmente conseguisse recuperar esses dois jogadores, cara. Cara, o pessoal critica muito o desempenho do Payet no Vasco, né? Que ele foi decisivo em poucos momentos. E, cara, a gente também tem que levar em consideração que ele nunca teve um time bom ao redor dele. Ele nunca teve companheiros ali que ajudassem. Não que ele também fosse ser o craque do Brasileirão, mas ele poderia melhorar muito o desempenho dele. E acabou caindo nessa. Ele acabou caindo no conceito do torcedor vascaíno que já não quer muito saber do Payet, até porque o próprio Coutinho, cara, já tá entrando nesse balaio da galera querer mandar embora por conta do valor que ele recebe. O Payet e o Coutinho juntos, eles recebem mais de 3 milhões por mês. Só que a pergunta que fica é um valor muito considerável. Mas, cara, qualquer jogador hoje, principalmente nessa posição que é carente no futebol, que tivesse que o Vasco quisesse contratar e oferecesse 1,5 milhão, facilmente teria um time mais atrativo para o jogador oferecendo 2 milhões, entendeu? Então o O Vasco não Payet, tem muito como entrar nessa competição. Se o Fernando Diniz conseguir recuperar os dois, de repente até o final do ano estender o contrato deles, eu acho que valeria a pena, mas já de olho em novas opções ali. Tem como utilizar o Nuno Moreira ali, a gente nunca viu o Nuno Moreira jogando centralizado. Ele tem qualidade de passe, ele tem uma certa velocidade e ele sabe jogar bola. Pô. O cara não é um dos melhores do Vasco. A gente Ele é não viu mais ele ainda móvel, né? ali, Ele, mais ele, ele móvel, no mais meio-campo, intensidade. ele obriga menos os volantes a ter que dar a vida para marcar, né? Porque se você tem um Coutinho, você sabe que o Coutinho não vai marcar e nem vale a pena ele se desgastar marcando, você tem que ter um cincão. Com o Nuno, que Exato. é um cara que movimenta mais, você pode cobrar um pouco mais dele sem a bola e aí, em compensação, ter um meio-campo melhor tecnicamente, sem um Mais cincão. rápido, cara, o exatamente. Payet foi muito importante pro Vasco já, principalmente em 2023.
Mas Ele foi mais importante que o Coutinho. hoje em dia o Payet parece aquele teu tio, ex-jogador, que hoje em dia é peladeiro e toma uma cerveja no churrasco e entra com o maior barrigão assim pesado dentro do campo, pô. É isso. E É. ele ganha muito pra estar jogando essa bola, entendeu? Não, o Payet, sério, eu não tô exagerando, não. Ele não acerta nada há muito tempo. Não, pô, há 2 meses tu soube falar dele e da questão dele judicial aí com a moça aí e as coisas bizarras que cada vez saem cada vez mais bizarras, né? Então, o Payet realmente eu não sei se vale a pena. O Coutinho eu acho que vale. Eu não sei se o Payet foi mais importante do que o Coutinho, mas ele foi mais decisivo. Teve gol de O Payet falta que foi. garantiu 3 pontos para rebaixamento, a bola parada, aquele time do Vasco que deu aquela corrida com o Paiva, enfim. Mas Cara, eu acho que o Coutinho pode oferecer mais. o Coutinho ele foi importante em, de repente, resgatar um pouquinho desse ânimo do torcedor. Só que eu lembro que na época que o Payet chegou, foi mais ou menos a mesma expectativa. E, pô, como torcedor, cara, eu tava em São Januário no jogo contra o América Mineiro e aquilo ali foi bizarro, porque pra gente, na nossa cabeça, quem tava lá no estádio, quem tava assistindo também de casa, o empate naquele dia ali era assinar o rebaixamento. A situação ia ficar Era muito fechar o complicada, caixão, né? porque você estaria empatando com o América Mineiro em casa. E no último lance do jogo, ele fez um gol de falta que o Coutinho não teve esse momento ainda. Ele fez um gol na Copa do Brasil, mas que não adiantou muita coisa. Teve um gol contra o Flamengo na estreia dele, logo no primeiro clássico dele, que foi um gol de Teve o empate gol contra o também. Goianiense. E eu posso te falar mais, cara. O Payet, apesar de você falar que ele parece um tio barrigudo, quando ele entra em campo, ele consegue ainda ter mais intensidade que o Coutinho. Dos Eu últimos consigo, jogos, na história toda, pô, eu É consigo porque pegar da menos minha tempo, né? cabeça Menos vários tempo, né? momentos em que o Payet perdeu a bola e ele voltava igual um maluco e derrubava o cara, dava um carrinho. O Coutinho, quando perde a bola, ele parece uma criança mimada. Ele faz assim, olha para o chão, fica batendo na perna, como se ele fosse o Ué. Messi. O Ele Payet olha pro não, o Payet volante, que o pode errar volante em corre vários atrás. momentos, mas você pode puxar direto aí, cara. O Vasco leva contra-ataque, às vezes o Payet dá uns piques malucos, chuta o cara por trás. Eu vejo mais vontade nele do que no Coutinho. olha, esse assunto é um assunto que divide a torcida. Eu vejo algumas pessoas falando para se desfazer dos dois, algumas para manter os dois, alguns só se desfaz do Coutinho, alguns só se desfaz do Payet. Quero saber a opinião de vocês. Nicolas, primeiro, com qual você renova, com qual você deixa embora? Cara, eu queria ver essa última sequência de jogos aí. O Payet vai voltar de lesão. Como ele vai se comportar com o Fernando Diniz, que vai ser um estilo de jogo diferente, que pode beneficiar um pouco mais o Payet, apesar de ter mais idade que o Coutinho. No momento, eu manteria só o Coutinho. Mas se fosse futebol manager, que a gente pode meio que fazer umas negociações malucas, eu dispensava os dois e traria um craque, pô, de 2 milhões para Roger jogar ali. Guedes. Mas tem que ter alguém Por isso que eu livre tô de falando, se contrato fosse para um você futebol contratar. manager, porque na vida real não tem essa Ele tem que estar contratação, free entendeu? agent, igual no FIFA, tá ligado? É. Porque se tiver que pagar a multa, não tem, o Vasco não tem dinheiro. Não, isso que Fernandão, eu tô falando, exatamente. Cara, eu ficaria só com o Coutinho. Acho que o ciclo dele já se encerrou, ainda mais com essa questão extracampo aí, tira muito o foco. E eu acho que o estilo de jogo do Diniz potencializa o Coutinho, porque ele não vai precisar da pique de 40, 50 metros, ele vai estar sempre perto da bola. Vai ter que ter intensidade, tem que correr o jogo todo, mas não tem que dar aqueles sprints que ele não consegue mais fazer. Então, assim, acho que ele vai tocar na Verdade. bola. Ele não é um cara de carregar tanto a bola mais. O País já vejo um cara que carrega mais a bola, estica mais a bola. Então, eu acho que o Coutinho vai dar certo nesse esquema do Diniz e renovaria com ele, justamente por isso que vocês falaram. Se o Vasco tivesse 10 milhões de euros e a grana do salário, aí beleza, tu vai na Europa e busca alguém. Mas assim, de Perfeito. graça, quem é que vai querer? Aí eu brinquei do Roger Guedes. Aí tu fala, Roger Guedes. Aí chega o Cruzeiro com a SAF, bota mais dinheiro. Chega um Palmeiras, onde ele já jogou, bota o dinheiro. Chega o Isso Corinthians, bota sempre mais. vai acontecer. Isso já acontece há muito Exatamente. tempo. ó, até porque o Payet tem 37 e o Coutinho 32, eu também concordo com vocês e ficava com o Coutinho, né? Porque a chance do Sim. Payet ter uma reviravolta e voltar a jogar essa bola é muito mais É. difícil. O Mas, Coutinho precisa mudar um pouco o comportamento e não adianta também você botar o Coutinho no meio campo e botar pontas construtores. Por isso que eu falo que existe um embate ali, cara. Existe uma divergência entre o Coutinho e o Nuno, porque muitas vezes o Nuno cai para a posição do Coutinho e às vezes o Nuno vai lá para a direita também, porque ele tem esse cacuete de meio campo armador, entendeu? E o Coutinho às vezes fica nesse conflito com ele ali e ele tem pouca intensidade, né? O Coutinho. O Nuno tem mais intensidade. Se você
jogar com o Coutinho ali, você precisa que os dois pontas sejam de bastante velocidade. Sobre o Payet, muito obrigado por 2023. Valeu. Se não fosse tu, a gente tava mal. Mas é isso. Pra mim, só renova com o Coutinho também.